Minha mãe faz compras escondidas de meu pai. Eu não gosto, eu não gasto com nada sem contar ao meu esposo. Qual o limite saudável no compartilhar de informações financeiras com o esposo? Olha, é uma resposta complexa, tá? Como tudo que diz respeito à relação de casal. Eu sempre trago essa fala. A relação de casal é muito complexa. Mas vamos olhar para isso que você trouxe de informação. Olha só, a sua mãe faz compras escondidas do seu pai. E aí você, por sua vez, não gasta nada sem contar ao esposo. Bom, primeira coisa que eu preciso pontuar quando a gente fala de financeiro no relacionamento de casal é que aí vai depender muito assim o que é o certo, o que é o errado, o que está em ordem, o que não está em ordem. Vai depender muito do acordo financeiro que o casal tem. E aí não tem acordo certo ou acordo errado, tá? Se tiver de comum acordo, então tá tudo certo. Então tem aquele acordo tradicional, né, que é o dinheiro que ambos ganharem vai tudo para eu costumo brincar, né? Vai tudo para o mesmo balaio e aí é o dinheiro da família. E aí então, nesse caso, tem que ser um administrar compartilhado. Agora, o compartilhado de forma adulta, não de forma infantil. O que é o compartilhado de forma adulta? Ou seja, eu contribuo com a minha parte no administrar esse dinheiro, com o uso desse dinheiro de uma forma responsável, de uma forma a trazer bons resultados para a família, de preferência um uso em comum acordo, já que o acordo desse casal é de juntar o dinheiro num bolo só e aí o dinheiro é da família. Então, o uso adulto desse dinheiro passa por isso. Eu administro a minha parte nessa sociedade, vamos dizer assim, de uma forma respeitosa com o meu parceiro, e esse parceiro administra também de uma forma respeitosa comigo. Então, eu olho para o meu marido, por exemplo, como adulto, e ele me olha como adulta. E de preferência que esse casal tenha um diálogo, que o diálogo entre esse casal funcione. Por quê? Quando você diz, eu não gasto com nada sem contar ao meu marido, o que você tem que observar aí é se esse contar ao marido, se eu não gasto com nada sem contar ao marido, se aí dentro de você isso não está infantil, como se você tivesse que obedecê-lo, tá? Agora, como que seria essa frase num estado adulto? Essa mesma frase, eu não gasto com nada sem contar ao meu esposo. Como seria isso de uma forma adulta? Caso entre vocês dois, vocês tenham chegado a um comum acordo de que ele seria o responsável por administrar esse financeiro. Aí sim, é muito adulto. Eu fui ao shopping e não estava previsto um gasto, então eu me comunico com quem administra o financeiro primeiro. Porque quem administra o financeiro é quem tem uma visão de que aquele saldo que está lá na conta, ele está ali e se ele já tem algum encaminhamento, aí é para pagar tal conta, é para fazer tal investimento. Então,
Se o meu marido administra o financeiro da nossa família, eu não posso gastar de uma maneira aleatória sem falar com ele. Agora, é importante que mesmo nesse acordo, né, de que o dinheiro de ambos vai ali para um balaio só e aí é o dinheiro da família, é bem interessante que nesse acordo cada um tenha um saldo só para si. Então, vou criar um exemplo fictício. Vamos supor uma família juntando ali o salário do marido e da mulher, vamos supor que dê 10 mil. Então, talvez, eu nem sei, tá? Vou chutar números aqui. Então, talvez seja muito interessante e em ordem que, nessa ideia de que os 10 mil é da família, então, talvez 500 para um e 500 para outro. E aí cada um gaste esses 500 do jeito que achar melhor. E os outros 9 mil, aí é da família. Aí é para pagar a conta, é para fazer determinado investimento, é para fazer determinada reserva, tá? Agora, então, investigue isso. Se essa frase, se você está nela de uma forma infantil, obedecendo o esposo, ou se você está adulta. Caso você esteja infantil, o que eu vou dizer aqui em seguida, eu quero fazer antes o comentário de que eu não sei se é isso, mas é uma possibilidade, tá? Então, o que eu vou dizer agora, investigue aí dentro se faz sentido, tá bom? Talvez aqui lançando um olhar através da constelação para isso que você coloca, se você estiver infantil ali na relação com o marido, referente ao dinheiro. Jocely, eu não quero dizer ter acesso ao controle do dinheiro, mas quem faz a administração financeira é em conjunto, os dois, ou isso é delegado a um de vocês dois, tá? Mas vamos voltar ao olhar da constelação. Porque se você, tá, você me respondeu ali que a administração é conjunta. Então, naquela investigação que você vai fazer aí dentro de você, se você está adulta ou infantil, ao consultar o esposo diante de qualquer gasto, eu te diria que tá mais pro infantil, tá? Mas a resposta é aí dentro de você. Mas vamos voltar ao olhar da constelação, o olhar sistêmico. Se você está infantil em relação ao marido, muito provavelmente você está emaranhada na dinâmica do financeiro do seu pai e da sua mãe. Veja bem, estou colocando aqui possibilidades, tá? Eu não sei se é isso. Você precisa olhar aí dentro de você para ver o que é. Então, talvez nisso de estar emaranhada no financeiro dos seus pais, talvez você esteja leal ao seu pai. Talvez, não sei, talvez você julgue a sua mãe. Ou se você não julgar, se você, na verdade, julgar o seu pai e estiver ali mais leal à sua mãe, então, na verdade, a pergunta é: a quem que você está leal? Isso. E aí você está leal a um dos dois, provavelmente a sua mãe, e aí você se posiciona de uma maneira infantil em relação ao dinheiro ali na relação de casal, tá? Então, o que fazer, né, Jocely? Vamos lá. Saia do meio do papai e da mamãe. Se a mamãe gasta escondido do marido dela, isso é problema de quem? Se lá na relação da mamãe com o papai
tem uma dinâmica referente ao dinheiro que, vamos dizer assim, talvez não seja a mais saudável possível, o que você tem com isso? Isso não é da relação pai e mãe com você, isso é da relação de casal. É o homem com a mulher. O que você está fazendo aqui no meio desses dois? Então, saia do meio dos dois. Você não tem absolutamente nada a ver com isso. Você não sabe o que está por detrás ali e que os filhos não enxergam, que é referente à relação homem-mulher. Os filhos nunca vão enxergar isso, saber de fato como é a intimidade do homem e da mulher ali no pai e na mãe, referente ao pai e à mãe. Filhos não têm acesso a isso, não tem como ter. Ah, mas a minha mãe ou meu pai me conta quase tudo o que acontece. Tá, mas você ainda assim não tem acesso, tá? Caso isso aconteça. Coisa que não deveria acontecer, esse não é o lugar de filho, né? Filho não é confidente, não é amigo de pai ou mãe, para pai ou mãe fazer confidências, tá? Isso é muito ruim para filho ou filha, porque gera nos filhos um direcionamento de ter que tomar partido. Não, se a gente não sabe exatamente como é a intimidade do casal, então como é que eu vou dar pitaco lá? Tudo bem, a gente era criança, cresceu ali naquela dinâmica como criança. A grande maioria de nós não teve uma orientação que não era para a gente emaranhar, muito pelo contrário, muitos pais trazem os filhos para o meio do casal, da dinâmica do casal. Então, agora que você é adulta, é sair dali. Como diz aquela brincadeira, né? Não te pertence. Ok? E na relação com o seu marido, comece a bancar o seu posicionamento adulto. Porque se você administra conjunto, se você está a par do saldo da conta, se você está a par de qual é o destino daquele dinheiro que está na conta, ué, por que tem que pedir permissão para o marido? Como se tivesse que deixar o marido sempre feliz. Ah, e se ele ficar bravo? Não sei, estou dando um exemplo de uma possível dinâmica, tá? Ok, bom, a Jocely soltou exatamente isso, né? Então, de alguma forma colaborou, né, Jocely? Que bom, fico feliz, tá?